Bruno Henrique ali no ataque, esquece Juninho, né? Mas assim, os dois são dois artilheiros. E assim, o Flamengo ganhou, né, nessa parada, nessa data aí, um baita centroavante, né? Contratou um tal de Pedro, que voltou a fazer gol e tá jogando demais, né? O Flamengo tava desesperado atrás de um centroavante, porque o Pedro esse ano não tava jogando. Cara, foi uma baita contratação esse tal de Pedro aí, tá arrebentando, Guilherme. Cascaeta, de Pedro, dessa dupla Saul e Jorginho, tem muito assunto pra gente comentar aqui no pós-jogo da Jovem Pan. E um outro detalhe que engrandece ainda mais esse resultado é que a última vez que o Flamengo havia vencido por 8 gols de diferença no Campeonato Brasileiro foi em 1981, quando fez 8-0 no Fortaleza. Então, a última vitória do Flamengo por 8 gols de diferença no Campeonato Brasileiro em 1981, 8-0 no Fortaleza, o que também mostra que não é, como parece óbvio, mas para algumas pessoas que vão tentar ali diminuir esse placar, mesmo com adversários fracos, porque todo o Campeonato Brasileiro tem adversários que, como o Sport, por exemplo, com 10 rodadas você já sabe, esse vai cair. E mesmo assim é difícil aplicar goleadas como essa, não é fácil, não é todo ano que sai uma goleada desse jeito. Flávio Prado, agora pra gente, claro, comparar os líderes do Campeonato Brasileiro, o Flamengo líder e o Palmeiras vice-líder, em pontuação eles estão perto. E o Palmeiras ainda com jogo a menos em relação ao Flamengo. O Flamengo tem, nesse momento, 20 jogos, o Palmeiras tem 19. Pelos pontos perdidos, o Flamengo vencendo todos os seus jogos, inclusive o atrasado, e o Palmeiras também, né, os seus jogos atrasados, o Palmeiras ficaria a 1 ponto do Flamengo. Só que na pontuação, de fato, estão próximos, mas no futebol existe neste momento um abismo muito grande entre Flamengo e Palmeiras. Concorda, Flávio? Bom, e frise-se que o Palmeiras hoje jogou bem, ganhou com tranquilidade do Sport. Antes que alguém diga é o Sport, mas o Palmeiras estava se enroscando. Com todo mundo em casa, estava tendo muita dificuldade para ganhar. Hoje jogou bem, jogou com muita tranquilidade, ganhou o jogo com tranquilidade. Mas realmente, esse time que está pintando no Flamengo é muito difícil de ser batido por alguém, inclusive pelo Palmeiras, que veria com uma segunda força, mas bem atrás. Nós estamos falando em tese naquilo que a gente está vendo nos últimos 3 jogos do Flamengo, né? De repente, pode ser um momento apenas, sabe? Aquela coisa do um tufão que passou e desaparece. Acho difícil. Me parece que o time acertou aquela coisa do time especial que aparece de repente. Tá com essa cara aí. E aí fica difícil para o Palmeiras e para qualquer um encarar. Até porque o Palmeiras não faz um grande ano. O Palmeiras tem mantido uma regularidade pelo alto nível dos jogadores, pela maneira como o clube é estruturado, mas não tem feito um futebol de alto nível. O Flamengo, ao contrário, tem jogado muita bola. Então, em tese, a diferença é de bem mais do que 1 ponto, se você olhar o que um está jogando e o que o outro está jogando. Existe, inegavelmente e visivelmente, essa diferença de futebol, de bola jogada entre Flamengo e Palmeiras. E já tinha, na verdade, essa diferença, só que o Flamengo, mesmo jogando melhor e muitas vezes, não conseguia ter efetividade, não conseguia marcar gols, criava, batia na trave, o goleiro pegava, não conseguia concluir bem em gol. E nos últimos jogos isso tem melhorado. O Flamengo tinha um número de gols alto e assim, um saldo bom de gols, mas muito em cima da goleada sobre o Fortaleza por 5-0, do Juventude, acho que foi na 4ª rodada, por 6-0, e até com 4-0 no Corinthians, né? Mas assim, ultimamente o Flamengo estava ganhando muitos jogos pela vantagem mínima. É ruim, não é? Mas assim, mas nas últimas partidas, hoje 8-0, você quer tirar esse jogo, mas você vai contra o Inter. 2 gols de diferença na Copa Libertadores lá no Beira-Rio, não é pouco, né? 3-1 pelo Campeonato Brasileiro no mesmo Inter, também no Beira-Rio, não é pouco, né? Teve 1-0 ali, aí entrou naquela, né? De faltou efetividade, porque o Flamengo jogou para vencer por um placar maior, né? E venceu aquele jogo por 1-0, deixou até a vaga em aberto, poderia ter feito mais, encaminhar a classificação no jogo do Maracanã. Nas últimas partidas, me parece que o Flamengo, e aí a gente pode puxar, é a volta do Pedro no bom nível dele,
É o Pedro que voltou a jogar o que sabe e tá metendo gol. A entrada do Saul no meu campo, é aquele toque que faltava. Às vezes um jogador faz toda a diferença, né? Ele é muito inteligente taticamente, né? O Jorginho já é, né? Inteligentíssimo taticamente. Aí entra o Saul, outro jogador muito inteligente. E já tem jogadores muito táticos ali, né? Na direita o Plata, o Luiz Araújo é um jogador de um aproveitamento espetacular na assistência, quando a coisa tá difícil de tirar ali, arrumar um gol batendo de fora da área. Aí aparece esse tal de Samuel Lino, que jogador, hein? Espetacular, né? Que o Flamengo foi buscar, foi uma grande contratação mesmo. Quer dizer, o momento do Flamengo é espetacular. Parece que passou essa fase, né? Da falta de efetividade. O Flamengo continua jogando muito, melhor agora, ainda numa fase, talvez a melhor fase dele no ano. E está conseguindo colocar a bola na rede, né? Com o Pedro, com o Saul, enfim, com o Samuel Lino, o Flamengo está encontrando o caminho do gol. E o Samuel Lino, acho que ficou nervoso porque ele queria ir para a seleção, não foi, né? Ancelotti não chamou e falou: deixa eu mostrar aqui no Maracanã que ele poderia ter me chamado, que eu daria conta. É uma grande atuação do Samuel Lino, como todo, né, o elenco do Flamengo na noite desta segunda-feira. E a título de informação, o Flamengo acaba de soltar aquela nota que eu havia falado, criticando a mudança no calendário do futebol brasileiro. O Flamengo acaba de divulgar essa nota, uma nota extensa, mas eu vou ler aqui parte dela. Já tem a palavra do Felipe Luiz também, hein? Já a palavra do técnico Felipe Luiz depois desse 8-0. Em resumo do que o Flamengo disse nessa nota, eu vou ler aqui, abre aspas. A decisão que antecipa rodadas e encurta o período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. Parte, então, dessa nota do Flamengo sobre o acontecimento. Deixa eu até pegar um outro trecho aqui. O Flamengo consegue na nota. A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores. Mais um trecho aí que o Flamengo bate na CBF. Aí, completando aqui, chama a atenção ainda o fato de a CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajuste de tabela sob a alegação de interesses televisivos, mas, contraditoriamente, impor de forma unilateral a antecipação de tantas rodadas sem levar em consideração a opinião de um clube diretamente envolvido na disputa da Libertadores. Diante do exposto, o clube cobra da CBF, em especial seu presidente Samir Chaldi, que reconsidere a decisão a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios do futebol mundial. Fecha aspas. Então tá aí, Flávio, Zé, Flamengo criticando essa decisão da CBF de mudar o calendário, e no final a nota do Flamengo, né, diz que pede que o presidente Samir Chaldi reconsidere a decisão. O Flamengo fazendo esse pedido nessa nota, além de duras críticas. Reconsiderar, o Flamengo tem as suas razões, mudar a regra do jogo no meio do jogo é complicado. Foi um momento onde o Chaldi pega um campeonato mal feito já pela gestão anterior, e ele apareceu a oportunidade dele dar uma ajeitada no calendário, ele fez isso, mas de fato, em tese, o Flamengo será prejudicado, o Palmeiras também e o São Paulo também. Por outro lado, é muito provável que o Flamengo, continuando desse jeito, seja o campeão da Libertadores. E aí ele teria que disputar dia 10 de dezembro o primeiro jogo do Intercontinental. E o Campeonato Brasileiro estaria no meio, estaria na sua fase final, só que terminaria no dia 21 de dezembro. Ou seja, o que foi feito foi evitar que o campeonato passe para 2026. Era uma bagunça que já estava feita. Mas não dá para você tirar
a razão do Flamengo com relação à reclamação que está posta, porque ele é o último a ter alguma coisa com isso. Mas o mais importante, os clubes que se acertem e façam sua liga. A CBF, ela está com isso para ela como uma mala pesada e ela está querendo se livrar. E os clubes que tentem se ajeitar e finalmente fazer uma liga. Tomem vergonha na cara. Flamengo emitindo essa nota oficial criticando duramente a CBF por mudar o calendário do futebol brasileiro. O Flamengo cita também que outros clubes que não estão na Libertadores serão beneficiados indiretamente com essa decisão. E no final pede para reconsiderar, pede para que a CBF reconsidere essa decisão. E no meio disso tudo ainda fala que alguns pedidos pontuais do Flamengo e de outros clubes não são aceitos. E aí, de forma unilateral, a CBF vai lá e altera toda a jogada, né? O cronograma do futebol. E o que o Flávio citou é verdade, né? É mudar com o campeonato, né? Com a bola rolando. O Flamengo tem sua razão, só que é um problema que ia estourar. E aí a CBF olhou para o próprio umbigo e resolveu o seu problema, mas acaba prejudicando os outros clubes. O presidente da CBF, o que ele quer? Ele quer resolver a questão do calendário, que aí justiça seja feita, não é desse presidente, né? Não é esse presidente que causou esse problema. A partir do próximo, do ano que vem, aí vai para conta dele. E ele está tentando resolver isso, né? Não deixar nada desse ano para o ano que vem, que vai ter Copa do Mundo, que de novo vai faltar data. Vai faltar data. Ele está anunciando aí que talvez diminua as datas nos campeonatos estaduais para tentar encaixar o calendário do futebol brasileiro. No ano seguinte também tem Copa do Mundo de futebol feminino, tem Copa do Mundo masculino, depois tem feminino. Vai continuar faltando datas. Esse ano ele está buscando solução. Aí levantou os braços para o céu quando o Flamengo ficou fora. Vai misturar masculino com feminino, não tem nada a ver uma coisa com outra. Não, num ano, é porque o Campeonato Mundial Feminino, não em 27, será no Brasil. Sim. E os estádios vão ser utilizados. Então, por exemplo, os estádios, você sabe que FIFA é o seguinte, ela pega, mas eles não, reserva o estádio e vai ser nos grandes estádios, dos mas grandes eles não clubes pretendem brasileiros. parar o Campeonato Brasileiro masculino. Vai parar. Vai parar sim, vai parar o Campeonato Brasileiro, até porque não vai ter estádio. As equipes vão ceder os estádios para a FIFA, os grandes estádios do futebol brasileiro serão cedidos para essa Copa do Mundo. Então, de novo, teremos... Aí é complicado, aí eles não vão acertar nunca. Então o calendário vai ser igual uma do ano coisa, que vem. outra coisa, outra coisa. Igual desse ano, igual do ano que vem. Então tem que diminuir data. Então é estudos. Diminuir datas na Copa do Brasil, existe uma possibilidade. Diminuir datas até participação do brasileiro ali na pré-Libertadores.